Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Agradeço a todas as pessoas que se inscreveram nesse canal essa semana e principalmente ao Ricardo Moraes, é um seguidor que sempre comenta, compartilha as minhas postagens, né? Muito obrigado, Ricardo, tamo junto. E peço a todos também que não são inscritos, se quiserem se inscrever. Nós tratamos aqui de vários assuntos aqui, de filosofia, de direito, de literatura, de geopolítica, vários assuntos de interesse. É um canal cultural. E nós vamos ver hoje, em nome da democracia. Em nome da democracia, muita coisa se faz de errado nos países, aí, nas ditaduras. Os ditadores usam a força do Estado, a força armada, a polícia, o exército, para oprimir as pessoas, fraudar, corromper, destruir a nação, destruir a estrutura e o Estado democrático de direito das nações. E acabam com a liberdade, traz a censura e não tem mais justiça. Aqui no Brasil o que aconteceu foi que eles rasgaram a Constituição, né? Então, meus amigos, uma frase de Lenin aqui, ó. Precisamos odiar. O comunismo é a base, o ódio é a base do comunismo, né? As crianças devem ser ensinadas a odiar seus pais se eles não forem comunistas. Isso é uma frase de Lenin, né? Está nos livros dele. Então, meus amigos, a vida privada aqui no Brasil, que eu vou tratar agora, inclusive com a literatura que eu vou deixar para vocês e um filme também, significa que quando o Estado toca quase todos os aspectos da vida da pessoa, né, por meio da legislação ou por meio da vigilância, do controle ideológico, da censura, então ele controla a vida das pessoas, que isso é fundamental na ditadura. Então vamos ver um livro aqui de Orlando Figes, Sussurros, a vida privada na Rússia de Stalin. É uma literatura que eu vou indicar para vocês. Vocês vão encontrar ou para baixar em PDF gratuitamente, se você for acadêmico ou estudante ou, por exemplo, um pesquisador, você consegue. Se não, você vai ter que comprar se quiser, ou se não, veja os filmes e assista meus vídeos, que eu faço comentários diários sobre essa literatura aqui. Então, essa literatura do livro do Orlando Figes, ele é uma obra prima da historiografia sobre o totalitarismo soviético da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Tempo de Lenin e Stalin, que foi de 1917 até mais ou menos 1990, quando entrou o Gorbachev lá e deu aquela aberturazinha política e modificaram um pouco, introduziram um pouco de capitalismo para tirar o sufoco do comunismo que tinha lá. Então essa obra, ela foi baseada por meio de pesquisas que o autor fez, muitas pesquisas, cartas, diários, documentos pessoais. Ele colheu depoimentos de pessoas e o autor ele mostra com uma riqueza de detalhes tudo o que acontecia no cotidiano do cidadão comum naquela era, que era afetado pela engrenagem totalitária do Stalin, né, do stalinismo, que tinha justamente a privacidade como o alvo principal. Ele controlava a vida das pessoas, tudo que a pessoa fazia, onde é que ela ia, o que ela falava, e condenava como subversivo, como anticomunista, como inimigo do povo, que existia, inimigo da pátria, né? O menor sinal de contestação ou de oposição à moral e aos dogmas do regime, né? Então, nas palavras do autor, o principal objetivo dos sussurros, né, é explicar como o Estado policial, o Estado policialesco, foi capaz de enraizar a sociedade soviética e envolver milhões de pessoas comuns, assim, dona de casa, pessoas comuns, nos papéis de espectadores silenciosos e até colaboradores do sistema, né? Os X9 que entregavam, não entregavam os outros, né? Um sistema de terror que tocaram lá, e o medo silenciou as pessoas. Cada um que via o vizinho ser preso, não vou falar mais nada, né? E as pessoas, uns não sabiam de nada, outros ignoravam e outros se faziam vistas grossas, e a maioria era cúmplice do regime. Porque a pessoa que não denuncia as coisas erradas, o roubo, a corrupção, a traição, as falcatruas, as fraudes, é cúmplice, né? É o que faz a esquerda, muito bem feito, né? Então, meus amigos, nós vamos ver aqui que esses livros aqui que eu falei, Os Sussurros de Orlando Figes, esse aí, é a vida privada na Rússia de Stalin. É um livro enorme, ele é grosso tanto quanto esse aqui, que também é 1000 páginas,
o Gulag, né? Que é outro livro que eu indico ali também. Então esses dois livros aqui, o Arquipélago Gulag do Solzhenitsyn e esse do Orlando, são livros muito semelhantes, eles falam sobre a mesma coisa, tem até documentação, fatos históricos, documentos que um atrai o outro. E esse livro aqui, 8 de janeiro, da jornalista Cristina Grael, né? Esse livro ele fala sobre as barbaridades que estão sendo cometidas, já não só agora, há mais de 4 anos que esse regime está nessa situação de censura e opressão, mas agora 8 de janeiro foi o ápice, agora eles botaram para quebrar. Então, um dos afetados por esse gigantesco mecanismo de antiprivacidade são as pessoas intelectuais, os escritores, jornalistas, pessoas que se opõem, são o pessoal conservador de direita que se opõe. Lá na Rússia foi o Alexandre Solzhenitsyn, autor do clássico Arquipélago, no qual ele é uma testemunha que denunciou o aspecto mais visível da repressão soviética, no seu sistema de campos de concentração, campo de extermínio. O Solzhenitsyn, esse aí, ele foi preso por nada. Acusaram ele de subversivo, né? Como se tivesse dito alguma coisa muito grave em público. Em janeiro de 1945, ele era capitão da artilharia do Exército Vermelho. E ele enviou uma carta para um amigo dele que estava fora do país, onde ele desabafava privadamente sobre privilégios que tinha no seio das Forças Armadas, do alto comando, e a conduta do Stalin, né, de omissão durante a guerra. E a carta acabou interceptada pela polícia política da União Soviética e, graças a esse vazamento, o Solzhenitsyn foi condenado sem qualquer julgamento a 8 anos de prisão e mais 4 anos de exílio, além da perda do cargo, é claro. E ele foi parar num gulag, lá no tempo dos gulag do stalinismo lá. Então o Brasil já vive aqui 4 anos sob uma ditadura, mais de 4 anos, e isso precisa ser dito claramente, as pessoas têm que ter consciência disso. Vejamos o que aconteceu nas eleições, e após as eleições, dia 8 de janeiro, milhares de pessoas foram presas, algumas até sem sequer estar no local, lá na Praça dos Três Poderes, foram presas igual. Foram presas porque alguém falou, não, mas ele pegou o ônibus, não, mas ele estava de camiseta verde e amarela, não, mas ele estava na frente, mas ele estava junto, foi um crime de multidão, e aí vai. Então o mais assustador é nós vermos pessoas inocentes sendo vítimas do mesmo tipo de arbítrio descrito por Solzhenitsyn, né, no Gulag, uma forma de repressão política que não imaginávamos existir, ou a gente só vê isso nos regimes ostensivamente totalitários, como era o da antiga União Soviética, da Coreia do Norte, Cuba, Venezuela. Eu refiro não só às pessoas comuns, mas aqui no Brasil, empresários de alta conta, por bobagem, por opiniões manifestadas privadamente em WhatsApp, foram vítimas de assédio judicial, busca e apreensão, orquestrado por um movimento político que instrumentalizou as cortes, o STF, o TSE, notadamente a figura do atual presidente do TSE, que sempre fez oposição aberta ao ex-presidente Bolsonaro e seus eleitores e apoiadores. Então, com a participação de políticos da oposição, aqueles partidinhos nanico ali, PCdoB, PC, PSOL, PT, os quais, tendo acesso ao privilégio, um acesso privilegiado às cortes, o STF e o TSE, chegaram a proclamar uma espécie de PGR paralela. Eles judicializavam tudo. Então agora o Lula quer criar, vejam só, agora ele quer criar isso aqui, pessoal, ele quer criar um museu. Vejam aqui a cantora Margareth Menezes, que é a nossa ministra da Cultura, ela está empenhada em criar esse museu do 8 de janeiro, museu da história o golpe contra a democracia, não sei o quê. Vejam bem, um museu para incriminar a direita, que é o que eles sempre fizeram, né? Corrupção, mensalão, petrolão, fraudes, mentiras, autoritarismo, censura, desrespeito à Constituição, invasão dos poderes. Então, o que eles vão revelar, o que eles vão contar, né? A única vitória a ser contada nesse museu vai ser as últimas décadas, vão ser os golpes, os rombos, as roubalheiras
que ocorreram nos governos da esquerda, inclusive a desmoralização do seu principal protagonista, que é o atual presidente da República. Eu quero ver, eu estou pagando para ver esse museu, o que eles vão botar lá. Só mentiras, só narrativas, só fake news, porque não tem nada para botar de bom ali. Vão botar as coisas boas que foram feitas nos últimos governos? Não, só vão botar coisas ruins que eles vão culpar os outros daquilo que eles fizeram. Todos os erros que foram cometidos no governo, que foram cometidos pela esquerda, eles vão botar nas costas do Bolsonaro, sei lá de quem. Como falar isso, o Bolsonaro ele comete os mesmos erros que o Stalin cometia, né? A estratégia do stalinismo era atacar o agronegócio, lá eram os kulaks, não é gulag, é kulak. Os kulaks eram os fazendeiros, aqueles pessoal, o pessoal que era um produtor rural, que produziam trigo, cevada, milho, batata, algodão. Esses produtores que aqui no Brasil também, que produzem carne, produzem frangos, produzem o agronegócio, café, açúcar, algodão, trigo, arroz, milho. Então, o agronegócio é atacado pelo presidente, que chama os agricultores de fascistas, não sei o quê, exploradores do povo. Se não tivesse agricultura, nós estava pior do que a Venezuela, passando fome. A esquerda jamais quis entender que nós somos um país agrícola e nós vivemos do agronegócio. O agronegócio é tudo para nós. O dia que o agricultor parar de produzir, nós vamos morrer de fome, porque ninguém vai vender nada para o Brasil. Além disso, nós temos uma imprensa militante que, não satisfeita com a simples militância da redação, atua diretamente como investigador, como alcahuete, como X9, a serviço da polícia política do Alexandre Moraes, a qual integra a lista dos nomes dos terroristas. Eles entregam a lista dos terroristas virtuais, dos antidemocráticos que devem sofrer as represálias, prisão, expurgo, exílio. E como a prova o seu pretenso crime de opinião e os atos antidemocráticos. Ele faz uma reportagem de jornal e aí recorta aquela reportagem e embasa um processo contra qualquer pessoa. Estão cansados de fazer isso. Aquelas pessoas condenadas lá foram condenadas por matérias dos jornais de esquerda e dos blogs esquerdistas. Então, o antibolsonarismo, que é uma coisa psicótica, né? Como faz a Miriam Leitão, o Bonner, o Noblat e tantos outros. E o monstro da juristocracia, que não respeita a independência dos poderes, você sabe que é as Supremas Cortes. Então, meus amigos, vou deixar para vocês aqui esse livro, né? Aí, Sussurros, para vocês baixarem, se quiser. 8 de janeiro também, vou deixar um link ali que vocês podem baixar. Quem for inscrito na Gazeta do Povo, lá, o associado deles lá, assinante, vai receber gratuitamente um livro. É um livro de 100 e poucas páginas, mas tem ali denúncias cabulosas ali para vocês botarem a barba de molho. Quem ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva. E vou deixar um filme maravilhoso para vocês aqui, né? Vou deixar um filme beleza para vocês verem aqui. O nome do filme é Ato de Liberdade. É um filme baseado na Segunda Guerra, lá o pessoal, os judeus que resolveram reagir à perseguição do homem do bigodinho lá da Alemanha. É muito interessante esse filme, não só o filme em si, que é um drama, é um filme de ação também, e tem ali frases de efeitos ali que dá para a gente pensar. A gente fazendo uma comparação com aquilo que aconteceu e se situando no nosso ambiente hoje aqui no Brasil, vocês vão ver que a coisa não anda muito distante não, pessoal. Tá? Muito obrigado a todos. Peço que se inscrevam, curtam, compartilhem isso. É muito importante. Vocês nem sabem a importância desse material que eu estou passando para vocês, que ninguém aborda isso e ninguém faz uma reflexão sobre esse tema aqui.